tanto a vitamina K quanto o magnésio fazem parte, eventualmente, do metabolismo ósseo, mas assim, hoje em dia a gente tem uma questão muito preocupada com isso, sendo que, na verdade, tanto a vitamina K quanto o magnésio, a gente tem numa dieta com vegetais. Então, a gente vai indicar a suplementação super necessária, né, de vitamina K e de magnésio para a saúde óssea, principalmente em quem tem uma alimentação que a gente fala mais desnutrida, assim, né? Então, sem componentes de frutas, vegetais e verduras, né? Pode desembalar menos e descascar mais. É lindo de falar, mas nem sempre é fácil de praticar. Sim, principalmente na população, como a gente estava falando, nos idosos, né? Assim, assim, hoje em dia a gente tem uma dificuldade de poder aquisitivo também da população, né? Então, às vezes você não consegue comprar os alimentos necessários para uma dieta completa e, eventualmente, a gente vai ficar em falta de alguns nutrientes. Mas nesse caso, vegetais e frutas e legumes geralmente contêm vitamina K e magnésio. Mas eu acho que o importante nesses pacientes que realmente têm alguma questão nutricional, com certeza vale a suplementação. Então, idoso, quem tem alguma restrição alimentar, bariátrico, né? Às vezes vale a pena. Gestante, lactante, que precisa de mais suplementação de minerais. Situações bem pontuais, específicas ali, né? Que são muitas pessoas, no final das contas. Né? Muitas. Você vê o número de idosos que tem aumentando. Então, vale, até porque o risco de toxicidade é muito baixo, né? E tem essa dúvida, mas nessas situações eu acho que é válido a suplementação. E falando também, além da saúde óssea, saúde articular, tem uma preciosidade que se chama colágeno, que a gente vai perdendo com os aniversários. Os novembros vão passando, o colágeno vai acabando. Sim, com certeza, sim. Isso faz parte do envelhecimento mesmo, né? Todo mundo vai sentir a perda de colágeno. Por mais que a gente tente fazer procedimentos que segurem um pouco, é muito difícil, né? E a suplementação de colágeno, ela pode eventualmente ter um papel na osteoartrite, mas isso fica subplantado pela importância da atividade física. Então, quando a gente vai pensar no tratamento da osteoartrite, o primeiro lugar, maior grau de evidência científica de tratamento é fortalecimento muscular. Então, realização de atividade física com reforço mesmo, né? E nesse caso, às vezes, o ortopedista fala, né? Eu já vi paciente falar, me pediram para não caminhar, já que eu tenho osteoartrite nos joelhos. E isso, na verdade, é uma falácia que já foi derrubada faz tempo. Pacientes falam E os isso. pacientes ainda falam, e tem médico que ainda fala isso. E não pode, porque, na verdade, é isso. Eu não caminho porque o meu joelho dói. Não, seu joelho dói porque você caminha. Exato, exatamente. E aí aumenta o peso, porque não faz exercício, aí piora mais ainda Piora a sobrecarga. vira um ciclo vicioso. Né? Tão falado também quanto o colágeno, tá, o ácido hialurônico, estaria dentro dessa mesma categoria, nessa mesma prateleira? Nesse caso, a gente, falando do ácido hialurônico via oral, acaba sendo menos utilizado do que o ácido hialurônico intraarticular, né? Então, na escadinha de tratamento da osteoartrite, a gente tem, em primeiro lugar, a atividade física, depois a gente tem as infiltrações que podem ser utilizadas, então, com corticoide ou com ácido hialurônico. Aí sim a gente tem um papel interessante, principalmente na analgesia desses pacientes. Existem alguns fitoterápicos que podem ser utilizados também, e dentre eles, aí, com uma evidência, no caso, menor que a atividade física, né, está o colágeno, mas, eventualmente, algumas pessoas têm colágeno na alimentação também pensando em quem tem falta de nutrição, é interessante a suplementação. Mas algumas circunstâncias e situações vão caminhar para um auxílio, para um conhecimento que você vai perceber isso, né? Com relação à osteoporose também, isso é da mesma forma, né, doutor? Da mesma forma. Vamos lá, vamos separar, né? Cálcio, primeira coisa. Se você não faz, como eu falei, aquelas três porções por dia, precisa suplementar o cálcio. E aí ficar atento com essas populações que tem alguma restrição alimentar, vegano, bariátrico, idoso. Normalmente essas pessoas, quem tem intolerância à lactose, né, que não pode tomar, que sente realmente desconforto quando Veganos. laticínios, veganos, então esse pessoal tem que realmente fazer a suplementação de cálcio. Vitamina D, hoje em dia quase todo mundo. Né? Claro, a gente pode dosar no sangue, ver como tá,
até para ajustar a dose ali da suplementação da vitamina D. Mas hoje em dia quase todo mundo precisa fazer uma suplementação. Você pode dar uma dose baixa, que a gente chama de dose de manutenção, que é só para não deixar cair, né? Você manter aqueles níveis de vitamina D, né? E esses outros minerais aí que a gente falou, principalmente o magnésio, a vitamina K, também em situações que tem algum déficit nutricional, né? De novo, idosos, bariátricos, gestantes, lactantes, né? Enfim, quem tem alguma restrição nutricional. Queria só fazer um comentário sobre a suplementação de vitamina D, que hoje em dia é um assunto super em alta aí, né? E assim, a gente tem uma compreensão que a vitamina D são aqueles níveis que a gente falou, precisa estar acima de 30. Não existe essa suposição de que quanto mais melhor, né? A vitamina D, como todo nutriente, tem um grau de toxicidade. Então, como ela aumenta a absorção de cálcio no sangue, se você tem altíssimos níveis de vitamina D no sangue, você vai fazer com que você absorva muito cálcio. E você ter muito cálcio no sangue, você começa a ter problemas, por exemplo, você pode ter alguma questão cardíaca, eventualmente alguma insuficiência renal. Então, isso não é raro hoje em dia com alguns tratamentos com abuso de vitamina D que a gente vê em vários profissionais da saúde fazendo. Esses pacientes estão chegando em pronto-socorros com arritmias ou com insuficiência renal por conta da hipercalcemia causada por essas hiperdoses de vitamina D. E lembrar também que a absorção de vitamina D nossa indicada é via oral. Via oral. Não é via intramuscular ou via intravenosa. Via oral.